noite, irmãos. Boa noite, você que está nos acompanhando aí pelas mídias do YouTube, do Facebook. E nós estamos aqui mais uma vez para conduzir neste tempo você a um culto a Deus. E eu gostaria de convidá-lo então a colocar-se integralmente para realizar e fazer isso, se apresentando ao Senhor por inteiro. Mais uma vez, não deixe que nada tire a sua atenção e você possa, com espírito de verdade, cultuar ao Senhor nesse tempo. Eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 113. Salmo 113, que diz o seguinte: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Esse texto fala da glória de Deus. E esse Deus que é tão glorioso, tão poderoso, não apenas faz as coisas como fez desde a criação, mas todos os dias manifesta esse seu poder, essa sua glória, mantendo todas as coisas sob o seu controle. Mas talvez a gente perca um pouco a noção de que esse Deus parece estar distante. Ele está bem perto. Ele está entre nós. Ele está diante de nós. E nessa hora, com essa perspectiva, eu gostaria de convidar você a adorar a Deus, a cultuar a Deus. Curve a sua fronte, vamos orar. Fale com o Senhor. Ó Deus grandioso, é tão bom saber que todos os dias, como diz este salmo, o sol nasce e ele se põe no ocaso, e as manifestações do teu poder são evidentes todos os dias. São evidentes também as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Também se renovam quando nós, num dia de trabalho, depois de cansados, podemos deitar e pegar no sono. Porque reconhecemos também que a presença e a ação do Senhor nas nossas vidas têm sido constantes. E ainda que a gente se amedronte com as coisas, com as circunstâncias, as incertezas, nós temos uma certeza, de que o Senhor se faz presente. Que o Senhor também se faça presente agora na vida de cada um dos meus irmãos, que conosco está, nesse momento, buscando o Senhor, desejoso de prestar culto ao Senhor, na sua casa, na sua individualidade, onde quer que esteja. Nós aqui também queremos e desejamos prestar-te culto. Receba, pois, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Eu convido você a louvar a Deus num cântico que diz que esse Deus está presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto
para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Amém. Eu gostaria de convidar você que está aí conectado conosco. Nesse momento, compartilhe aquilo que você está assistindo, ouvindo, participando com seus grupos no WhatsApp, aí através do Facebook. Compartilhe com as nossas redes sociais, compartilhe com o nosso site, onde você não apenas será abençoado com informações, com mensagens, mas também poderá estender isso a outros irmãos. Nós queremos lembrá-lo que, apesar de estarmos separados nesse momento de pandemia, nós somos a Igreja de Cristo. Não há nada que possa nos separar disso. Porque o próprio Jesus disse que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele confessaria-nos diante do Pai que está nos céus. Nós fazemos e somos esse corpo de Cristo. E eu gostaria de convidar você, nessa percepção, a considerar que, como igreja que somos de Jesus, nós estamos sendo alimentados pela sua palavra. Estamos sendo alimentados pela ação do seu Espírito em nós. Então, não se deixe vagar em pensamentos ou até mesmo em perda de esperança diante das dificuldades. Porque esta é a igreja, você é a igreja. A igreja não é isso que nós estamos aqui agora, o prédio, os bancos, né? E nem mesmo a reunião, quando nós nos encontramos aqui. Mas são aqueles que foram lavados, renovados no sangue de Cristo, espalhados por toda a face da terra. Agora, nós fazemos parte dessa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Anápolis. E se você é membro, eu gostaria de encorajá-lo, especialmente se você tem condições, se você está num grupo de risco. Nossos cultos aos domingos, pela manhã, 11 horas, presenciais, é a oportunidade novamente de nos encontrarmos. Eu gostaria de encorajá-lo a isso. Nós temos essa liberdade legal que nos foi outorgada pelo governo, dentro dos limites, dentro das precauções, e certamente isso trará grande bênção para a sua vida, novamente voltar a este lugar e ter a sua fé renovada no Senhor, percebendo, e os outros irmãos que estão vindo aqui. Não deixe de congregar. Isso lhe fará muito bem. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Eu gostaria de convidá-lo a cantar mais um cântico ao Senhor, que fala justamente dessa segurança, a segurança que nós temos em Jesus. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz
cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Samuel. Continuar a reflexão que nós estamos fazendo no livro de Jó, e nós queremos convidar você para abrir a palavra de Deus e no texto de Jó 42, versículo 1 a 3. E eu queria, neste momento, convidar você para ficar por inteiro, não se distrair. Nosso tempo é muito pequeno e eu queria que você se sentasse aí agora, não se distraísse, não fosse ao banheiro, não tentasse tomar um café agora. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você para a gente poder pensar sobre esse assunto tão importante que vamos tratar hoje, que é a questão da soberania de Deus, né? Quando a palavra de Deus fala que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Antes de lermos o texto e refletirmos o que nós vamos falar, eu queria encorajar você, como o pastor Zé Carlos falou, para estar presente aqui no domingo que vem, às 11 horas da manhã. Nós teremos o nosso culto presencial, que está acontecendo todos os domingos, e a Santa Ceia. Muitos de vocês estão com muita vontade de participar da ceia, e a ceia será concedida aqui no domingo, às 11 horas da manhã, no primeiro domingo do mês, como sempre fazemos. Seja bem-vindo, você que tem condição de vir, que não está no grupo de risco aí, venha participar com a gente, venha celebrar o nome do Senhor. Nós temos tido um culto aqui e nós queremos ver a Igreja de Cristo retornando paulatinamente às suas atividades. Pois bem, o texto de Jó 42, versículo 1 a 3 diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, uma das doutrinas mais combatidas e mais difíceis, às vezes, na prática, para a gente poder assimilar, é a doutrina da soberania de Deus, de um Deus que governa toda a história. Eu vou tentar mostrar para você como isso não é sempre muito fácil para a gente poder entender. Existe uma corrente teológica antibíblica que é chamada teologia relacional ou teísmo aberto. Ela fala o seguinte, que Deus não sabe exatamente sobre o futuro, porque Deus decidiu que ele e o homem iriam construir essa história e que o futuro está completamente indefinido, sendo partes desses futuros abertos. Deus saberia o futuro, mas Deus não sabe todo o futuro. No ensino do teísmo aberto, Deus é limitado ao seu conhecimento das coisas futuras, por isso o futuro está aberto. Isso é, sem definição prévia da parte de Deus. A história seria construída na inter-relação de Deus com o ser humano. Nem mesmo Deus sabe o que acontecerá no futuro, porque ele dá liberdade ao homem de decidir seu destino. Em 2010, no acampamento El Rancho, estávamos comemorando 40 anos e nós convidamos um conhecido preletor aqui no Brasil para estar conosco. E lá, pelas tantas, nós ficamos surpresos com os argumentos dele, porque ele estava entrando exatamente na linha da teologia relacional ou do teísmo aberto, quando ele falou o seguinte: olha, Deus não tem nada a ver com as tragédias e com as dores que afetam a humanidade.
Deus não é responsável por essas coisas todas que aconteçam, né? Deus não tem o controle de tudo isso, porque isso depende da relação do homem com Deus. E nós que estávamos ali de uma formação calvinista, acostumados a ler nas Escrituras Sagradas o fato de que Deus conhece todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, fomos interpelar aquele pregador, dizendo, bem, se Deus não sabe o que vai acontecer no futuro, quem é que sabe o que vai acontecer no futuro? Se Deus não tem o controle do futuro, quem é que tem o controle do futuro? Certo dia, conversando com um amigo querido meu, pastor no Rio de Janeiro, ele me disse, de forma irônica, ele disse assim, Samuel, essa doutrina da teologia relacional, ela é muito fascinante. Ela dá ao homem o poder de decidir a sua vida e a sua história sem Deus. Então isso empodera muito o ser humano. Eu gosto muito dessa visão, desse pensamento. Só tem um problema sério e grave com essa teologia. Ela não é bíblica e ela é luciférica. Porque essa foi a sugestão de Satanás lá no Éden para Eva e para Adão, quando disse-lhes que eles poderiam viver a vida deles à margem de Deus e construir sua história de forma independente de Deus. E deu no que deu, como nós conhecemos muito bem. Então, muitas pessoas têm dificuldade com a teologia da soberania de Deus. Por quê? Porque a teologia da soberania de Deus, ela coloca Deus como aquele que decide a nossa história. E, por incrível que pareça, o livro de Jó, uma das grandes lutas existenciais que Jó tem, é exatamente essa luta por ele entender que Deus é absolutamente soberano e ele se vê impotente, porque ele achava que ele deveria ter a prerrogativa de fazer a coisa de forma diferente do que Deus estava fazendo. E não são poucas as lutas que Jó tem com Deus. No capítulo 23, versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, ainda hoje, a minha queixa é a de um revoltado, olha o termo dele, é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrar Deus, então eu me chegaria ao seu tribunal. Quando o texto caminha um pouco mais, em Jó capítulo 23, versículo 13, há uma afirmação de Jó, uma afirmação triste, uma afirmação de desabafo, quando ele diz assim, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Uma outra tradução mais antiga afirma, ele é ele. Ou seja, Jó, na verdade, se vê assim numa situação dizendo, puxa, quem dera se eu pudesse estar aqui agora no controle da minha própria vida. E ao lermos isoladamente estes textos que li aqui para vocês, nós temos a impressão de que as coisas estão muito bem resolvidas na alma de Jó. Mas quando nós analisamos a situação de forma mais profunda, nós percebemos que, na verdade, ele está indignado com o jeito de Deus ser Deus. Ele está enfurecido ou revoltado, como ele usa o termo, com a sua onipotência, com a sua soberania, porque elas se tornam perturbadores para Jó tentar entender tudo o que está acontecendo. E ele diz, no capítulo 23 ainda, versículo 15, por isso me perturbo diante de Deus, e quando o considero, eu o temo. Por que Jó se perturba diante de Deus? Por causa da compreensão da autoridade de Deus e por perceber a sua própria impotência diante do Eterno. No final do livro, quando o assunto e a discussão em torno dessas questões misteriosas da morte, do mal, do sofrimento estão fechando o seu ciclo, nesse texto que lemos, Jó está dizendo aqui, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Felizmente, neste contexto aqui, desse texto final, Jó está fazendo a sua declaração não como alguém que está amargurado e revoltado contra Deus, mas ele está fazendo isso aqui como uma expressão de louvor e adoração. Quais são os princípios bíblicos, quais são as lições que nós podemos extrair dessas afirmações que lemos? Primeiro,
é que nós precisamos entender que Deus tem absoluto controle e Ele elaborou o seu projeto de vida para a humanidade antes dos tempos eternos. A história não segue sem planos. O universo possui coerência, possui começo, meio e fim. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A primeira implicação, portanto, dessa afirmação de Jó é que Deus elaborou o seu projeto antes dos tempos eternos e a história está seguindo inexoravelmente o que Deus disse que ela deveria, como deveria acontecer. Ao dialogar com as diferentes correntes filosóficas, eu tenho tido um sentimento interessante. Eu entendo, olhando para o meu próprio coração, eu acredito que se eu não fosse cristão, eu seria existencialista. E vou tentar dizer para você por que eu seria existencialista se eu não fosse cristão. Porque o existencialismo, ele prima pela vida sobre as coisas que estão acontecendo aqui agora. O existencialismo, ele prima pela existência antes que pela essência. O existencialismo, ele descarta a possibilidade de Deus. E eu lembro muito bem de uma frase de um dos famosos ícones do existencialismo pagão, chamado Jean-Paul Sartre. E ele, falando sobre ética, ele diz o seguinte: sem Deus, tudo é permitido. Esse Jean-Paul Sartre diria uma coisa interessante, ele diz assim: o mundo é um absurdo, Deus dá ordem ao absurdo, mas Deus não existe. Por que eu estou dizendo para vocês que eu seria existencialista? Porque eu não consigo entender que você possa encontrar qualquer sentido se você não crer em Deus. Então, para mim, quando eu olho para o coração aflito de Frederico Nietzsche, filósofo alemão, ou de Karl Jasper, ou Jean-Paul Sartre, ou Simone de Beauvoir, todas essas pessoas que são ícones do existencialismo, Albert Camus, né? Quando eu olho para tudo isso, eu vejo um profundo vácuo histórico. Eu vejo um profundo desespero humano, mas não tem outro caminho. Se você não entende que existe um Deus governando a história se torna um absoluto icônico e uma forma zombeteira de existir. Não há propósito, não há sentido, não há objetivo. Eu me tornaria existencialista não porque o existencialismo, para mim, resolve o meu problema da minha falta de sentido, mas eu me tornaria existencialista porque não existe outra opção a não ser o desespero, se você não entende que há um Deus que governa a história. Portanto, eu me alegro muito em saber que eu tenho um Deus que dirige a minha história, dirige a história humana, e na perspectiva cristã, a história segue um propósito estabelecido por Deus, e não há nada que possa desfazer esse propósito de Deus. Na visão pagã, platônica, a história ela é cíclica. O mundo está dando volta sem muito propósito. O homem sai do anarquismo para a tirania, depois para a democracia, volta para a ditadura, para o anarquismo, e vai se revolvendo no mundo sem muito propósito, sem muita objetividade. Mas na visão cristã, não. A visão cristã, se você lê a Bíblia, você percebe que a Bíblia é um bloco, por isso que nós chamamos a palavra Bíblia de Biblion. São 66 livros que possuem uma unidade e uma coerência, que começa e termina dando uma amarração completa no propósito de Deus para a história. Quando você olha na criação, você vê um Deus por detrás da história, que cria todas as coisas pela palavra do seu poder. O homem resolve viver a vida à margem dele, e aí surge a queda. Em seguida, nós vamos ver esse homem afastado de Deus, entre erros e acertos, incapacitado de satisfazer a glória de Deus, se perdendo na sua ambição, no seu desejo de independência, na sua auto-idolatrização, até que o Filho de Deus, Jesus, vem e faz a redenção, quando ele procura restaurar o homem que foi criado à imagem de Deus, para que ele volte a ter a imagem reconstituída desse Deus nele, que é feito por meio da cruz e pelo sangue.
E por último, a história vai apontando para a consumação dos séculos, quando o Filho do Homem voltará em glória para exercer juízo sobre a terra, e esta história, tal qual a conhecemos, ela terá um fim e um novo tempo, uma nova Jerusalém, um novo céus e uma nova terra terá sua reconstrução num projeto de Deus, em que Deus vai trazer o homem para o propósito que ele sempre criou, o propósito de um relacionamento de amor e de comunhão. Portanto, nós vemos na Bíblia criação, queda, redenção, consumação. A Bíblia, ela está amarradinha. Então, quando nós afirmamos aqui que, na verdade, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, é porque, desde os planos eternos de Deus, a história segue inexoravelmente o que Deus propôs que ela fosse. Por isso, meus queridos, os céus não se surpreendem. Deus não fica chocado com os escândalos e com a maldade humana, do tipo assim, eu fui pego de surpresa, ou o tipo do pai que vê um filho tendo umas reações que ele nunca esperava, e ele diz, puxa, eu nunca esperava isso do meu filho. Não, ele sabe de tudo, o começo, o meio e o fim. A Bíblia afirma que nos propósitos eternos de Deus, o seu filho um dia viria para salvar o mundo perdido. Isso faz parte do que os teólogos chamam de pacto da redenção, que foi feito na eternidade entre as três pessoas da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O livro de Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Aí, quando você lê Apocalipse 13:8, você fica chocado e diz, mas espera aí, Jesus morreu antes da fundação do mundo ou ele morreu há 2000 anos atrás naquela cruz? É que nos planos eternos de Deus, o Filho de Deus, ele morreu para nos dar a salvação desde a eternidade. Por isso que o apóstolo Pedro fala que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado antes da fundação do mundo. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Então, nós precisamos entender que a história segue o plano de Deus. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, porque desde a eternidade, Deus estabeleceu o propósito dele. Segunda coisa que nós aprendemos com essa afirmação de Jó, que fala, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A segunda lição, ou o segundo princípio que temos, é que Deus tem todo o poder. Por quê? Para que os planos de Deus não sejam frustrados, ele precisa ter a autoridade para que os planos aconteçam. Ou seja, não pode haver nenhuma interpolação, nenhuma interrupção, nenhuma fratura, nenhuma ruptura no propósito dele. Portanto, Deus, ao fazer as coisas, ele tem que ter toda a autoridade e todo o poder para que nenhum dos planos dele possa ser frustrado. Quando a Bíblia fala que bem sei que tudo podes, quando Jó afirma bem sei que tudo podes, é porque ele sabe que Deus só é soberano porque ele tem todo o poder. Se você abriga no seu pensamento alguma ideia de que Deus não pode governar, Deus não tem o controle da história, você precisa rever, a partir das Escrituras Sagradas, a visão clara do que Deus nos ensina. Não existe qualquer área privada, visível ou invisível, do universo, do cosmos, do macro-organismo, dos macro-organismos, dos micros, nada de que Deus não tenha controle. A Bíblia faz uma afirmação em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, falando sobre Jesus, dizendo, aquele que vive, que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e ele diz, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Olha essa afirmação tão ousada das Escrituras. Diz que Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. Por que Jesus tem a chave do inferno? Porque nem mesmo o inferno pode reter a autoridade de Cristo. Deus tem autoridade, inclusive no inferno. Por isso que no credo apostólico há uma afirmação
estranha no credo apostólico, mas está lá e nós declaramos, nós como cristãos cremos exatamente em tudo que o credo apostólico declara. Diz assim, que Jesus Cristo, depois que morreu, ele desceu ao Hades. Esta afirmação não é sem sentido, porque o apóstolo Pedro vai afirmar, na primeira carta dele, do capítulo 3, versículo 19, que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta frase é uma frase tão complexa que normalmente a gente brinca no exame dos candidatos à ordenação pastoral na igreja presbiteriana. Muitos pastores trazem esse texto para os candidatos ao pastorado para que eles expliquem esse texto. Cria-se uma enorme confusão. E a gente brinca depois dizendo o seguinte: nós trazemos essa questão para você porque, como nós não conseguimos responder até hoje, nós esperamos que algum seminarista consiga entender e explicar para nós esse texto. Mas esse texto que diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, está afirmando implicitamente o poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, inclusive sobre o inferno. Ele não somente está presente em todas as coisas, mas acima de tudo, ele exerce seu domínio sobre todas as coisas. Nenhum pardal morre, nem um fio da sua cabeça cai. E aí eu me revolto um pouco com Deus, porque os fios da minha cabeça estão caindo, né? Mas nada cai sem a exclusiva autoridade de Deus. Se ele não faz alguma coisa, é porque ele não quer fazer. Deus muitas vezes pode curar as pessoas, mas nem sempre ele cura todas as pessoas. Por que ele não faz, se ele tem poder? É porque ele tem o poder de até dizer não, por causa dos propósitos que ele tem. Nós nunca vamos entender isso, mas ele faz tudo de acordo com seus planos. Ele é onipotente. Quando Deus afirma alguma coisa, ele faz, porque ele pode fazer, ainda que pareça impossível. Ele pode fazer surgir água da pedra, ele pode fazer uma mulher de 90 anos dar à luz, ele pode fazer uma adolescente que não conheceu nenhum homem engravidar. Ele pode enviar carne para 2 milhões no deserto, e essas pessoas podem comer carne por um mês inteiro. Por 3 vezes nas Escrituras Sagradas, Deus fala aos seus servos em momentos específicos, quando as dificuldades brotam. Deus fala: acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa que eu não possa fazer? Ter-se-ia, por acaso, encurtado a mão do Senhor? Ele pergunta. Então, meus queridos irmãos, os homens tentam fazer de conta que não existe um Deus soberano. Eles tentam sabotar a Deus. Eles tentam lutar contra Deus. O Salmo 2 tem uma afirmação interessante. No Salmo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: porque se enfurecem os pagãos e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra conspiram contra o Senhor e seu ungido, seu Messias, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmo capítulo 2, versículo 1 a 3, estão essas afirmações. Sabe o que é que Deus faz quando os homens conspiram contra ele? Quando os homens dizem, vamos romper as algemas e não vamos mais ser controlados por Deus? O Salmo 2, versículo 4 e 5, vai responder a essas afirmações, dizendo o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Olha essa expressão interessante. Deus ri. Quando o homem diz, o Senhor não tem mais controle sobre a minha vida, eu não quero mais. Porque Deus governa você aceitando ou não. Deus governa você querendo ou não. Porque Deus é Deus. E não é você quem interpõe a Deus, nem o diabo, nem os poderes das trevas, nem os poderosos, que se interpõem a Deus e dizem, agora Deus não vai governar mais. Deus continua sendo Deus. E quando ele faz, ele continua sendo Deus. E quando ele não faz, ele continua sendo Deus, porque ele tem todo o poder. E se ele não faz alguma coisa que nós esperávamos que ele fizesse e ele não fez, é porque Deus não quis fazer. Ele é Deus, absolutamente Deus. E nenhum dos seus planos
pode ser frustrado. Terceiro princípio, terceira lição que nós podemos tirar dessa afirmação bíblica: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A terceira lição que eu quero trazer é que os céus não se surpreendem. Nós nos assustamos quando os fatos acontecem. Nós somos pegos desprevenidos, completamente desprevenidos muitas vezes. Às vezes com as coisas mais óbvias, mas às vezes com situações embaraçosas. Nós ficamos chocados quando sabemos da morte iminente de uma pessoa querida. Nós mesmos, muitas vezes, ficamos chocados com a possibilidade de uma enfermidade que se arrasta por muitos anos e nós não resolvemos. Para Deus, nada do que acontece se constitui surpresa. Ele não é pego no contrapé das novidades e nem se assusta diante dos fatos, por mais trágicos que eles sejam. A Covid-19 não surpreendeu a Deus. Ele não apenas age na história, mas é Ele quem a escreve e é Ele quem a cumpre. Ele não apenas intervém na história pontualmente, mas Ele é Senhor da história. Ele faz a história. O livro de Daniel é bem profético. Ele fala da ascensão e queda dos reis. E quando ele fala do juízo, Deus fala do juízo que ele estabeleceu sobre o homem mais poderoso da face da terra naqueles dias, no livro de Daniel, contra Nabucodonosor, o imperador babilônico. Daniel diz o seguinte: você vai se tornar uma besta, como uma besta do campo. Você vai perder o juízo. Você vai ter um surto psicótico, Nabucodonosor, até que você entenda que os céus dominam. Olha a frase. Até que você entenda que os céus dominam. No livro de Jeremias, nós ouvimos constantemente Jeremias advertindo o povo de que ele seria levado para Babilônia, para o cativeiro, e que retornaria depois de 70 anos à terra, como predito, tudo aconteceu. Jerusalém foi sitiada no ano 587 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, milhares morreram na guerra, alguns foram levados cativos para se tornarem escravos e guerreiros, e Daniel e seus amigos se tornaram personagens centrais. Depois de Nabucodonosor assume o reinado, o seu filho Belsazar. Então o império assírio é tomado pelos medos e persas. Surgem outros personagens que nós conhecemos como Dario e Ciro. Mas 70 anos depois do cativeiro, aquele homem, Ciro, imperador agora de um outro império, dos medos e persas, um determinado dia, ele acorda lá e ele resolve promulgar a libertação do povo que estava cativo na Babilônia, 70 anos depois. O Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse Salmo 126 foi escrito exatamente por aquele povo que ouviu as notícias de que Ciro não apenas estava liberando o povo para voltar, mas Ciro ia agora entrar com caixa, com recursos federais, com recursos políticos, com recursos públicos, para poder financiar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Não é surpreendente isso aí? Por quê? Porque, na verdade, meus queridos irmãos, Deus é dono da história. Os céus não se surpreendem. Deus tem o controle absoluto. Então, como é possível nos interpormos a Deus? É possível barrar os projetos e planos de Deus? Por que os planos de Deus não podem ser frustrados? Primeiro, porque ninguém pode opor-se a Ele. Quem pode resistir à mão de Deus? Quem pode dizer não aos propósitos de Deus? Jó compreende isso. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não existe coisa alguma que possa barrar a obra de Deus e sua ação no mundo. Ele declara peremptoriamente, e muitas vezes nas Escrituras Sagradas: eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim.
Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Senhor. Portanto, só a Ele adorarás, só a Ele darás culto. Por quê? Porque Ele é o único Deus. Nada, ninguém pode derrotar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se a nossa vida estivesse na mão dos poderosos, ou se estivesse na mão do diabo, ou se estivesse nas nossas mãos. O que aconteceria da história se não fosse Deus que tivesse o controle? Isaías capítulo 40, versículo 17 diz: as nações são consideradas por Deus como um pingo que cai de um balde, como um pó de balança. As ilhas são para Deus como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem me comparareis, diz o Senhor? Ou que coisa semelhante confrontareis comigo? Essas são as palavras do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, ninguém pode se interpor a Deus. Segunda coisa é que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa é uma afirmação bíblica. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, elas não se revogam. Howard Marshall fez uma afirmação interessantíssima sobre isso, dizendo o seguinte: nós precisamos distinguir entre o que Deus gostaria de ver acontecer e o que Ele realmente deseja que aconteça. Os teólogos falam da vontade permissiva de Deus, da vontade decretiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é que Deus permite que algumas coisas aconteçam, que Ele não tem prazer nisso, mas Ele permite que aconteça. A vontade decretiva de Deus é aquela vontade em que Deus diz tem que acontecer e acontecerá dessa forma. E uma das vontades decretivas de Deus tem a ver com a morte do Filho dele. Jesus veio para morrer por causa de Deus. Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele diz aos discípulos: mas foi precisamente para esse momento que eu vim. Eu vim para morrer. É necessário que o Filho do Homem morra. Essa é uma vontade decretiva. Sabe por que Deus mandou seu Filho morrer na cruz? Porque você não poderia salvar a você mesmo. E a única forma de ser salvo seria mediante a redenção que Ele provê na cruz. Mas dentre os decretos de Deus também, a vontade decretiva de Deus, existe uma outra. É que Jesus Cristo voltará em glória. Ele voltará para reconstruir a história, para fazer a história que nós conhecemos hoje como a história do desejo de Deus. Não uma história maculada mais pelo pecado e pela corrupção humana. Não uma história manchada pela ambição e pela ganância humana. Não uma história manchada pela competição. Mas uma história na qual novos céus e nova terra serão construídos. E Deus governará soberanamente sobre todas as coisas. Você crê nisso? Ou não? Se você crê em Jesus para a sua salvação, a Bíblia diz que todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se você crê, você tem a salvação, porque isso é um decreto de Deus. Se você não crê, a Bíblia diz: quem não crê já está julgado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Portanto, a não compreensão da obra de Cristo incorre no juízo de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu te dizer alguma coisa mais. O que muda se você crer ou não crer em Deus? Deus vai deixar de ser Deus porque você não crê nele? Deus vai ser menos Deus ou mais Deus porque você crê nele? Não, absolutamente não. Porque Deus não depende do seu julgamento sobre ele e nem da sua compreensão sobre ele para ele ser o que ele é. Ele é ele. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe o que isso gera no meu coração? Descanso. Porque eu sei que eu estou na mão de um Deus amoroso, providente, sábio e todo-poderoso. Se Deus quiser levar a minha vida, Ele a levará, e eventualmente a levará,
quando Ele quiser fazê-lo. Por quê? Porque Ele é Deus. E aí, Deus será glorificado nesse fato. O fato da minha morte eventual, Deus vai ser glorificado nela também. Essas coisas, às vezes, não são muito claras no nosso coração. Mas a soberania de Deus deveria nos dar muita alegria. Por quê? Porque eu sei que Ele pode todas as coisas. E nenhum dos planos dEle pode ser frustrado. Que você descanse nessa maravilhosa verdade das Escrituras Sagradas. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Glorifiquemos a Deus, louvemos o nome do Senhor. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos em seu rumo lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Meus queridos irmãos, nós fomos informados que mais uma vez tivemos um problema, infelizmente tem acontecido de forma repetida com o nosso vídeo. E esse vídeo será novamente reeditado, porque agora ele está fragmentado em dois, mas vai ser colocado em um só vídeo e vai ser repostado no YouTube para você assistir, caso queira assistir, o vídeo inteiro sem essa quebra, tá? E ore por isso, esse é um assunto delicado, a equipe tem trabalhado muito bem nisso, não depende de nós, é alguma coisa que transcende a gente.
Mas eu queria, antes de orar com você, eu queria mais uma vez encorajar você a participar conosco no culto do domingo às 11 horas. Nós estamos voltando aos cultos presenciais e nós vamos ter a ceia do Senhor. E nós queremos convidar você para vir e estar conosco nesse momento. Se você não faz parte do grupo de risco, você é bem-vindo e nós queremos que você venha participar conosco. Vamos orar recebendo a bênção do Senhor? Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Que o Deus de paz, o Deus da bênção, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor da história, se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família, cuidando de cada detalhe hoje e sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana de paz a todos vocês.